Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre as 9 leituras finalizadas no mês de junho. Sim, gente, ainda vou comentar sobre as leituras do mês de junho, porque julho foi uma correria danada e eu não consegui gravar antes, sabe? Teve Bienal, muito trabalho e acabou que minha rotina ficou muito tumultuada. Eu sei que talvez fosse melhor juntar o vídeo de junho com julho, porque na verdade julho nem li muito, mas eu não queria misturar os meses, eu também queria falar um pouco mais sobre os livros que eu li, foram leituras muito boas. E aí decidi fazer esse vídeo ainda que atrasada, sabe? E antes de começar a falar das leituras, 3 recados. O primeiro é que meu link da Amazon tá aqui embaixo. Comprando por ele, vocês dão uma pequena comissão. Não pagam nada mais por isso e me ajudam a investir no canal. Nós temos agora um grupinho no Telegram pra fazer leituras conjuntas, pra conversar um pouquinho. Tá aqui no box também, você vai ser muito bem-vindo se quiser fazer parte, porque é um jeito da gente ter uma troca maior, né? E eu fico muito feliz se você quiser fazer parte também. E por último, o link da minha lojinha da Shopee encontra-se aqui embaixo. Lá vocês encontram marcadores, encontram post-its e livros de desapego e agora alguns itens literários também. Coisas que nós leitores amamos, então vale a pena dar uma conferida. Agora chega de enrolação e bora falar das leituras. E eu já comecei o mês de junho com uma leitura bem forte, que foi Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Foi meu primeiro contato com a autora. Eu tinha um certo receio de ler os livros dela, porque eu sabia que eram construídos em fluxo de consciência. E para se perder nesse estilo de leitura é muito fácil. E aqui, num primeiro momento, essa confusão realmente existe, porque a gente começa com a Mrs. Dalloway saindo para comprar flores, e a gente começa a entender um pouco da vastidão dos pensamentos dela, e a gente vai passando de cabeça em cabeça, porque a cada pessoa que ela encontra, a cada pessoa que vai ter a vida entrelaçada com a dela, ou com os acontecimentos do dia, porque esse livro se passa em um dia, vão sendo expostos os pensamentos, os sentimentos. É o fluxo de consciência, né, que a escrita da Virginia traz. E foi uma leitura que eu não imaginava que fosse me agradar tanto e que fosse me envolver tanto quanto envolveu, sabe? Eu mergulhei nessa história, eu mergulhei no pensamento dos personagens. E em um determinado momento eu já não sentia mais aquela confusão que eu senti nas primeiras páginas. Foi fácil navegar pela mente dessas pessoas. E é sempre muito interessante acompanhar pensamentos, sabe? Porque não existem filtros em pensamentos. Então você vai vendo que até aquela pessoa mais simplória, aquela pessoa que você acha que é rasa, ela tem uma vastidão dentro de si. E foi um livro que eu gostei muito e que me emocionou em alguns momentos e que me fez refletir bastante. E sério, acabou se tornando um dos favoritos, totalmente inesperado, e gente, amei demais essa leitura. Falei um pouquinho mais sobre ela lá no Instagram também, eu vou deixar aqui embaixo caso vocês queiram conferir. E me sigam por lá também, porque eu tô sempre postando algum conteúdo, alguma coisa extra por lá. Então, foi minha primeira leitura, amei muito e foi uma grata surpresa, já quero ler mais coisas da Virginia Woolf. E aí depois de Mrs. Dalloway eu precisava de uma coisa mais leve, mas que me envolvesse também, e acabei pegando A Pequena Ilha da Escócia, da Jenny Colgan, que é uma das autoras do selo de romance de hoje, da Arqueiro, que eu amo, e que eu amo muito a escrita dessa mulher. E aqui a gente vai conhecer a história da Flora. A Flora ela é uma moça que ela é advogada por formação, mas que atualmente ela tem trabalhado num escritório de advocacia, mas não advogando propriamente dito, sabe? Ela cresceu na ilha de Moray, uma pequena ilha da Escócia. Ela tem uma família numerosa e ela saiu de lá para estudar, e depois do velório da mãe, ela nunca mais voltou. Aconteceram algumas coisas que ela teve um certo rompimento com a família, apesar deles se falarem ainda. Mas a relação entre eles não é mais a mesma, sabe? Eis que o chefe dela acaba tendo um novo cliente que pede para que ela volte para a ilha de Moray para poder conversar com as pessoas de lá, para poder tentar convencer as pessoas de lá a fazerem algo em um projeto dele, sabe? E aí ela se sente muito desconfortável, mas ainda assim ela volta. E a gente vai ver a volta dessa mulher para essa ilha, ela reencontrando todas as pessoas, porque por se tratar de uma ilha pequena, todo mundo sabe da vida de todo mundo viu todo mundo crescer, então todo mundo sabe desse rompimento com a família, o que aconteceu. Ela vai retomar então a relação
com a família, a relação com si mesma, ela vai se reencontrar nessa volta e vai descobrir qual é o real propósito da vida dela, sabe? E eu gosto muito desse estilo de livro com relações familiares, com sensação de aconchego, com a sensação de autodescoberta, vocês sabem, eu gosto muito disso. E a escrita da Jenny Colgan é incrível, então assim, foi um livro muito amorzinho, eu amei essa leitura e realmente foi um aconchego. E a minha leitura seguinte foi do Clube do Livro de Barbacena, eu vou deixar a capa aqui na tela porque eu não tenho mais o livro. Foi Na Estrada com o Ex, da Beth O'Leary. A Beth O'Leary é uma autora que eu gosto bastante, A Troca eu amei. Amei também Teto para Dois, então tava com altas expectativas para esse livro. E acabei me frustrando bastante, porque foi um livro que não me envolveu em nada, não me cativou. E eu tive alguns problemas com o desenvolvimento desse livro, sabe? Então a gente tem duas irmãs viajando, uma delas é a Lilian, e dois amigos viajando também para o mesmo casamento. Um deles é o Adam, e eles acabam batendo e todos acabam no mesmo carro junto com o Rodney pra ir pro casamento dessa amiga, então. Só que o Adam e a Lilian, eles tiveram um passado, eles tiveram um relacionamento que não terminou muito bem. Então você imagina essas 5 pessoas sucadas dentro de um carro e basicamente fazendo ali uma sessão de terapia forçada, né? Revivendo alguns momentos, sendo obrigados a conviver um com o outro. Isso por si só já seria uma coisa muito desconfortável e eu basicamente, assim, não vejo como isso funcionaria muito bem. E a gente começa a conhecer as nuances, né, desse relacionamento, como ele se deu, como eles se conheceram, como tudo começou a caminhar. E assim, bandeira vermelha desde o início, obviamente que não ia dar muito certo. E a gente vai ter então uma história sobre relacionamento, sobre relacionamento abusivo, não necessariamente um relacionamento abusivo amoroso. E acontecem diversas coisas nesse livro que, sinceramente, eu acho que a autora quis passar uns panos assim que não fizeram sentido pra mim. E eu não conseguia me apegar aos personagens, as páginas pareciam que não passavam, e por mais que eu lesse, parecia que eu tava no mesmo lugar da história. E tinha um caminhoneiro aparecendo magicamente de pontos em pontos que eu ficava, amado, como você tá aparecendo? E tínhamos o Rodney, que é um personagem meio estranho, mas que no fim acabou sendo um alívio cômico, que me fez ainda gostar um pouquinho do livro, sabe? Foi um livro que realmente não funcionou comigo, não recomendo. Mas se você tiver vontade de ler, leia e tire suas próprias conclusões, porque quando eu falei que iria ler este livro, algumas pessoas comentaram aqui que gostaram, então talvez não tenha funcionado pra mim, mas possa funcionar pra você. E a minha leitura seguinte foi A Casa das Lembranças Perdidas, da Kate Morton. Esse aqui eu já tinha recebido há um tempo da Editora Arqueiro, mas eu sei que os livros da Kate Morton me exigem um pouco mais de atenção por conta da quantidade de personagens. Então eu não queria colocar ele em paralelo com nenhuma outra leitura que eu estivesse fazendo, porque eu sabia que eu ia acabar um pouco perdida. Aí eu peguei este aqui e me dediquei inteiramente a ele, e gente, que livro incrível, sabe? Aqui de início a gente tem a história da Grace, uma senhora de 98 anos, em 1999, que tá vivendo numa casa de acolhimento, e ela é procurada por uma diretora de cinema que está fazendo um filme sobre a história da Hannah e da Emmeline, duas irmãs de um nobre que viveram ali durante a Primeira Guerra Mundial e que tiveram um fim trágico. Então eles querem trazer isso para as telas do cinema e acham que a Grace, como foi camareira dessas duas, vai ter algo a contar sobre essas irmãs. A partir dessa primeira busca de informações dessa cinegrafista, a Grace começa a reviver o passado dela, começa a se relembrar de histórias da época em que ela trabalhou para essas duas irmãs, que ela trabalhou na casa delas, e a partir daí a gente começa a conhecer um pouco da história das duas irmãs, da relação dela, dos segredos do passado da Grace. E eu acho que é o que eu posso falar sem estragar a experiência de leitura de ninguém, sabe? Porque é um livro que ele é construído muito nos detalhes. A cada novo detalhe você tem uma nova surpresa, você vai encaixando as peças, você vai entendendo o porquê a Grace foi tão apegada a essas duas irmãs, o porquê ela passou tanto tempo com elas, como ela sabe de tantos segredos delas, sabe? Então, foi um livro que foi sendo construído muito nos detalhes, eu não quero estragar a experiência de leitura de ninguém. Mas saibam que é uma história então contada entre presente e passado. Ela é muito envolvente, ela tem muitos personagens, ela tem muitas nuances, muitas surpresas e tem um final
que é assim, de partir o coração e que me emocionou, confesso. Então, gostei muito dessa leitura. Tem gente que acha a escrita da Kate Morton um pouco mais arrastada, não é o meu caso, eu gosto muito de histórias construídas da forma como ela constrói, eu gosto muito da forma como ela vai inserindo os personagens, como tudo tem uma conexão no fim das contas. Enfim, gostei muito, recomendo demais a leitura e valeu a pena ter esperado o momento certo para ler esse livro e aproveitar cada uma das páginas. E aí, minha leitura seguinte já foi uma coisa mais leve, mais fofinha, que foi No Coração de Manhattan, da Lauren Lane. Foi meu primeiro contato com a escrita da autora e eu achei muito envolvente, eu gostei muito da trama. E realmente, assim, foi um livro muito gostoso, muito levinho, muito apaixonante, um clichê bem coração quentinho, sabe? O que eu tava precisando pro momento. E aqui a gente tem uma história baseada em My Fair Lady, às avessas. Aqui a gente tem uma socialite de Manhattan que tem que transformar um neto de uma senhora que ela acabou de descobrir em um perfeito cavalheiro. Mas ele é um meio bruto, assim, ele é da Louisiana. E ele nunca conviveu nesses meios, ele nunca teve o dinheiro que aquela família teve. E tudo começa quando o filho dessa mulher falece, então, e a avó descobre a existência desse neto e vai atrás dele para que ele herde e assuma todas as responsabilidades da empresa, do império, né, que ela criou. E ela acaba fazendo então com que a Violet, que é uma moça muito certinha, que conhece todas as regras, todas as convenções e que sempre agiu de acordo com o que as pessoas esperam dela, procure o Caim, que é esse neto dela, e o transforme nesse cavalheiro. Obviamente que de início eles vão trocar algumas farpas ali, porque são de realidades muito diferentes, ele não entende a vida que a Violet leva, e a Violet, por outro lado, acha que o Caim é muito grosseiro propositalmente. E eles começam a conviver, começa a surgir aquela certa atração entre eles. E na verdade não é só o Caim que vai ser mudado por essa experiência, sabe? Ela também vai se descobrir, ela também vai questionar muitas das coisas que ela trouxe pra vida dela através do contato com ele. Então já deu pra sentir, né? Realmente é um romance bem clichê, mas é bem gostoso. Eu gostei muito da forma como se desenvolve. Falaram que era extremamente hot, não achei, tem algumas cenas sim, mas nada exacerbado que nem me falaram que seria. E eu gostei bastante, gente. Eu adoro um clichê com cara de sessão da tarde, com essa coisa de pessoas se encontrando e mudando a vida uma da outra, quando se permitem mudar, sabe? E apesar dele ser meio bronco com ela, às vezes é interessante, são cenas engraçadas, não é nada ofensivo ou forçado. Ele coloca em xeque muitas das coisas que ela vive e ela, por outro lado, também mostra pra ele que, apesar dele desprezar tanto a realidade que ela vive, existem coisas boas nessa realidade também, coisas que vão agregar na vida dele, sabe? Enfim, recomendo muito, é bem fininho, dá pra você ler numa sentada e... Ai, gente, levinho, gostosinho de aquecer o coração. Leitores de romance, leiam. E a minha leitura seguinte foi Gente Legal Está em Todo Lugar, da Alice Walker, que é a autora de A Cor Púrpura. E este livro aqui, ele é um poema que ela fez para um rapaz que passou pela casa dela, que iria fazer uma viagem pelo mundo, ele não conhecia muita coisa, ele só conhecia a realidade na qual ele viveu ali durante muitos anos. E ela queria que ele se lembrasse que apesar de todas as diferenças possíveis entre povos que podem existir, seja cultural, seja religiosa, enfim, existem pessoas boas em todos os lugares do mundo e que se ele se permitisse conhecer essas pessoas, ainda que muito diferente deles, ele teria uma troca riquíssima. E aí, este livro aqui é este poema, com várias ilustrações sobre as pessoas ao redor do mundo. Então, é muito fofinho esse livro, é muito bacana, principalmente para você compartilhar com uma criança, e foi uma leitura bem rápida, mas bem gostosinha, sabe? Eu gosto muito do estilo da Alice Walker, já tinha visto um livro adulto dela, né, que foi A Cor Púrpura, e agora eu pude ver esse poema transformado em um livro infantil que é muito especial, e eu achei muito bacana e recomendo, principalmente para quem tem criança, para ler para elas, para que elas já aprendam a conviver com as diferenças, sabe? E muito bacana mesmo, gostei. E a minha leitura seguinte foi O Pacto da Judy Picot, que já foi um livro muito forte, um livro que me impactou bastante, mas que eu amei a leitura, foi muito, muito, muito boa mesmo.
E a autora, gente, ela tem uma forma de conduzir os enredos dela que é ímpar, sério, assim, é uma coisa que eu não entendo, porque por mais pesada que seja a história, ela vai te envolvendo e ela vai te levando e querendo que você busque pelas respostas, sabe? Enfim. Aqui a gente tem a Emily e o Chris, os pais deles se conheceram durante as gestações e eles já nasceram basicamente juntos e cresceram juntos e acabaram se apaixonando. E aí era aquilo, né? Todo mundo esperava mesmo que eles fossem se tornar um casal por conta da ligação que eles tinham. E pensavam, né, que eles acabariam passando a vida inteira juntos por tudo que eles demonstravam. E os pais deles também construíram uma relação muito bonita, as mães eram muito amigas. E eis que em um determinado dia eles recebem uma ligação que o Chris está indo pro hospital e que a Emily faleceu. E logo eles pensam, né, o que será que aconteceu? Foi um acidente de carro, os meninos foram assaltados, o que aconteceu? E chegando no hospital eles descobrem que os dois tinham feito um pacto de suicídio e que só a Emily acabou morrendo. O Chris acabou ferido e muitas perguntas surgem por conta disso. O que estava acontecendo com eles, porque eles fizeram esse pacto. E, como se não bastasse a perda da Emily, que era uma menina muito querida pelas duas famílias, a vida do Chris e da sua família também vai virar de cabeça para baixo, porque ele é preso, porque acredita-se que existem indícios de que não foi um suicídio, que ele teria atirado na Emily. Então a gente vai começar a acompanhar, começar a entender um pouco do que foi a dinâmica desses dois quando crianças, a dinâmica das famílias e a forma como tudo aconteceu. E vamos ter um julgamento, que é o segundo livro que eu leio da Judy Picoult, e os dois tiveram julgamentos, e é algo que eu gosto bastante, é algo pelo qual me interessa até mesmo por causa da minha profissão. E nesse julgamento muitas coisas vão acontecer. E contando assim, pode parecer uma história simples, mas não é. Porque a carga dramática, a forma como a autora transmite os pensamentos dos personagens, como ela transmite a realidade dessas famílias, a forma como tudo aconteceu, como o impacto que gerou em volta deles, como cada família foi sendo afetada, as relações familiares sendo rompidas até mesmo dentro do próprio núcleo familiar. Gente, fantástico, sério. Eu só não dei 5 estrelas pra esse livro, apesar de ter favoritado, porque acontece algo no julgamento que eu acredito que se fosse realmente um julgamento, não teria acabado do jeito que acabou, tá? Mas é coisa minha mesmo, de outros casos e outras coisas que eu vejo. Mas foi um livro sensacional que eu recomendo muito. Não sei se é um livro fácil de achar, a Ivy me mandou de presente. Muito obrigada, Ivy, por essa história incrível. Mas eu acho que vale a pena vocês darem uma procurada, porque realmente é um livro que vai mexer muito com o leitor. Enfim, é um livro forte, pesado, mas que vai te manter preso durante toda a trama. Você vai querer saber realmente o que aconteceu, você vai querer todas as respostas. E quando você acabar, você vai estar com o coração destroçado, mas vai ter valido cada uma das páginas. É isso. E a minha penúltima leitura do mês, eu falei sobre ela lá no TikTok. Se você ainda não me segue por lá também, vai lá conferir. Porque por lá eu consigo falar de uma maneira mais rápida sobre alguns livros, fazer algumas indicações rápidas e mostrar algumas coisas também que o Instagram não tem me permitido porque ele não entrega as minhas postagens. Então, estou falando de Instruções para Dançar, da Nicola Yoon, que, gente, esse livro aqui me surpreendeu demais, porque eu não esperava gostar tanto quanto eu gostei, sério. Aqui a gente tem a Eve Thomas, vocês chamam como vocês preferirem. Ela ficou muito cética em relação ao amor após o divórcio dos pais dela. E pra piorar tudo, acontece uma coisa que ela recebe um determinado dom, em que vendo o primeiro beijo de um casal, a primeira vez que ela vê um casal se beijando no caso, ela consegue ver o início e o fim do relacionamento deles, sabe? Então, aquilo causa um impacto muito forte nela, e ela quer entender o que tá acontecendo. E ela acaba num salão de dança, se inscrevendo pra aula de dança de salão e topando participar de um concurso. E o companheiro dela nessa jornada vai ser o X. O X é um rapaz que ele é totalmente o oposto dela, ele acredita no amor, ele acredita nas pessoas, ele acredita em se jogar pra vida, porque apesar de você se machucar, você tem a chance de viver coisas incríveis, sabe? E talvez se machucar pelo caminho vale a pena depois de tudo que você viveu. E aí você vai vendo a jornada desses dois, né, se conhecendo, transmitindo muito um do outro.
fazendo essa troca que é bem bacana. E aqui você tem uma história sobre amizade, sobre amor, sobre família, sobre se permitir viver e sobre as coisas que você deixa de viver por medo. Foi um livro que eu gostei demais, os personagens são incríveis, eles evoluem muito ao longo da trama. A gente tem personagens secundários também que abrilhantam tudo, que deixa tudo ainda mais interessante. E é a Nicola Yoon, né, gente? A escrita dessa mulher é incrível, é o terceiro livro dela publicado no Brasil, o terceiro que eu leio, e termino apaixonada. Então leiam, é um YA muito gostosinho, muito fácil de ler e muito, muito, muito especial. Recomendo demais. E a minha última leitura do mês foi um dos lançamentos do grupo editorial Record, que foi O Coração Atrás da Porta, da Bianca Briones. Foi meu primeiro contato com a escrita da autora. Eu sei que As Partidas Perdidas do Coração foi um hype muito grande alguns anos atrás, mas eu não tinha lido. E fui conhecer a escrita dela através desse livro e gostei demais. Aqui a gente tem a história da Júlia e do Daniel. A Júlia é uma mulher que ela vive em um relacionamento abusivo. Ela viu a mãe perder a vida em um relacionamento abusivo, jurou que nunca passaria por isso, mas acabou se vendo numa situação em que ela não consegue sair e tá cada vez mais difícil pra ela. O Daniel, ele é casado, o casamento dele não vai bem e eles só continuam juntos por causa da filha, que tá com um câncer, é uma criança ainda, e eles estão sofrendo muito com a situação dessa filha e ela acaba indo a óbito. E, gente, não tô dando spoilers a respeito disso, porque isso tudo tá nos 2 primeiros capítulos, tá? E aí a Júlia, ela acaba, depois de uma situação muito complicada, sendo levada pra casa da irmã do Daniel, que é no mesmo prédio que ele mora, por conta da segurança dela, e o Daniel tá ali recluso após a perda da filha. E eis que vem a pandemia do Covid, todo mundo enclausurado, todo mundo fechado, vivendo o isolamento social. E é através disso aí que a gente vai acompanhar o livro, a gente vai acompanhando um pouco da pandemia. E eu confesso que ler sobre a pandemia da qual ainda estamos vivendo foi um pouco angustiante, não vou negar. Mas a gente vai acompanhando então o início da pandemia, aquela esperança de que a quarentena acabaria rápido e que a gente voltaria à vida normal, e isso tudo em meio aos traumas que os personagens já trazem, sabe? E é um livro que ele retratou de uma forma brilhante essa questão do relacionamento abusivo, a relação entre o luto, a relação da pandemia mesmo, do descaso do governo, do medo do desconhecido, porque a gente não sabia o que vinha por aí, das notícias trocadas, das informações trocadas, da esperança por uma vacina, de perda de pessoas especiais, entes queridos que se foram para esse vírus. E foi um livro assim muito, muito, muito interessante pela ambientação, pelos personagens. E assim, um ponto que eu acho que vale muito a pena mencionar é que esses personagens, eles começam um relacionamento por cartas e e-mails e mensagens, porque eles não estão prontos ainda para abrir a porta para poderem conviver com outras pessoas, mesmo porque é perigoso, né? Pandemia. Mas o que eu vi nesse livro que me agradou bastante. Nós temos 2 personagens que eles estão muito feridos pela vida. E eles vão se curar através do amor? Não. Antes, claro, né, que eles vão ser um ponto importante na cura um do outro, mas existe uma coisa que chama terapia nesse livro, e os personagens, eles vão procurar se curar através da terapia. Eu achei isso extremamente responsável por parte da autora. A escrita dela envolve, os personagens são incríveis, personagens secundários muito bem construídos, e aqui a gente dá um destaque para Naomi, que é a sobrinha do Daniel, que vai ter o primeiro contato com a Júlia, e é uma personagem muito interessante, é uma adolescente que também está passando pelas suas questões, e apesar de ser bastante extrovertida, ela não consegue pôr pra fora aquilo que a incomoda, então é uma outra coisa que a gente vai descobrindo ao longo da trama. E, enfim, eu não sei se eu consegui explicar muito bem a história ou explicar muito bem o que eu senti, mas eu gostei demais da escrita da autora, da forma como ela construiu o enredo, da forma como ela construiu os personagens, como eles vão amadurecendo e crescendo ao longo da trama. E, enfim, uma ótima leitura, recomendo muito. Vi algumas pessoas falando que tudo se cura pelo amor, mas não tive essa sensação com o livro, não, definitivamente não foi o que o livro me passou. E no final tem uma nota da autora onde ela fala um pouco sobre a vida pessoal dela e como a vida pessoal dela influenciou esse livro. E pra mim deixou tudo ainda mais interessante, deixou tudo ainda mais profundo, sabe?
Gostei muito do meu primeiro contato com a escrita da Bianca Briones, lerei mais coisas dela e recomendo sim a leitura. Fui uma das pessoas que fui muito agradada por esse livro e que me envolvi bastante. E bem, pessoal, essas foram as leituras de julho. Me contem aí embaixo que vocês já leram, que tem vontade de ler, vamos conversar, ok? O comentário de vocês é muito importante pra mim, porque sem eles não existe essa troca tão bacana que a gente tem, e pra mim é sempre muito especial poder conversar sobre livros com vocês. Lembrando, né, de curtir o vídeo, de se inscreverem no canal, porque isso ajuda demais no crescimento, e a cada nova pessoa que se inscreve aqui eu fico muito feliz. E eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.